Já viu criança quando vai comer, não tem que desligar a TV, tirar o telefone, senão não come direito? Né? Eu tenho 2 crianças, eu sei como é que é. Tem que tirar da televisão, senão fica lá a comida. Então, o alimento espiritual, a palavra do Senhor é a mesma coisa. Não se distraia para que você não perca nada. Aleluia. Ô irmão, se soubesse o poder quando você ora, você orava mais, viu? Você iria orar mais. Por isso que o inimigo não quer que você ore nunca. E a fortaleza, no primeiro dia, se não me engano, o Rosemir tinha falado sobre fortalezas na mente. Depois eu vim falar sobre fortalezas espirituais, numa outra semana. E hoje o Senhor me trouxe uma palavra para falar, para a gente destruir com a verdade. A palavra de Deus diz que a verdade, né, liberta o cativo. Quando você sabe da verdade, o que é engano, o que é mentira, cai por terra. Muitas vezes são fortalezas. E eu travei uma batalha espiritual hoje, para poder liberar isso. Para destruirmos, em nome de Jesus, a fortaleza religiosa. Não é fácil liberar isso, por incrível que pareça. Fortaleza religiosa. E é disso que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Abra sua Bíblia em Gálatas. Gálatas, capítulo 5. Vamos ler a partir do 16. Abra sua Bíblia em Gálatas 5, no versículo 16. Aleluia. Existe um propósito, eu sempre falo isso. Existe um propósito do Senhor nos salvar. Nos trazer, nos atrair para a presença dEle, nos inserir na igreja. A palavra de Deus diz que Ele nos insere na videira, que é Ele. Nós somos inseridos no corpo de Cristo, que é a igreja de Deus. Então você está aqui porque o Senhor te trouxe, te inseriu, te salvou, te lavou, te limpou. Se ainda não aconteceu, Ele está falando contigo hoje, então. Se ainda não fiz uma decisão, não me arrependi, não me entreguei a Cristo, então Deus está falando contigo também. E os demais também, todos nós. Nós somos atraídos por Deus, a Bíblia deixa claro, que é o Senhor que nos atrai. Jesus falou, olha, aquele que meu Pai me dá, eu não lanço fora. É Deus que dá a Jesus, nos deu a Ele, para sermos salvos por Ele, para crermos nele. Amém? Não temos mérito nisso. É graça sobre graça. Glória a Deus por isso. Amém? E existe um propósito nisso. E lendo as Escrituras nós vamos entender que existe uma promessa para todo o que crê em Jesus. Na verdade é para toda carne, toda pessoa, toda criatura. Mas para receber essa promessa tem que crer em Jesus. Que é a promessa de receber e ser cheio do Espírito de Deus. É esse o propósito do cristão. O propósito do crente não é ser frequentador de igreja, ir na igreja, ir na campanha, ir na oração. O propósito dele é ser salvo para ser cheio do Espírito Santo. Para beber da bebida espiritual de Deus. Ele falou, aquele que de mim se alimenta, Jesus disse isso. Por mim viverá, vive a minha vida. Amém? Então o propósito do cristão é ser cheio de Deus todos os dias, permanecer assim. E nós vamos entender algumas coisas hoje. Foi massa hoje à tarde. Eu vendo esses detalhes eu fico, puxa Senhor, que maravilha. Revelação para mim, coisas simples da palavra. Eu sempre digo, olha, todas as respostas estão na palavra de Deus. Vai para lá. Vai para a palavra de Deus, vai para a Bíblia, vai conhecer o que Jesus disse. Vai conhecer o que a palavra diz de Jesus, de Deus. O que a palavra de Deus diz sobre Deus e o que a palavra de Deus diz sobre nós. Fala de nós também. E a nossa vida depende muito dessa revelação. Sabia disso? Então, entendendo que o Senhor nos salvou, é uma promessa. Nos últimos dias, lembra? Profeta Joel, derramarei do meu espírito toda a carne. Amém? Terão os dons, terão visões, sonharão.
Nós estamos nos últimos dias. Então Jesus nos chama de casa. A palavra de Deus diz isso. Somos casa, somos templo de Deus. Nos purifica, nos lava, nos limpa, nos restaura. Para quê? Para sermos cheios. Somos comparados como vasos. Paulo falou isso, apóstolo Paulo. Vasos, né? Se eu não me engano, Romanos capítulo 9. Vaso de honra, vasos para sermos cheios de Deus. Põe isso na sua cabeça. Repita comigo. Eu fui salvo para ser cheio do Espírito de Deus. Amém. Que isso vai ficando no seu coração. E isso é sempre. Ah, é no dia de domingo cedo? Não. É à noite? Também não. É quarta-feira, no último dia da campanha, eu vou ser cheio? Não. É sempre, é todo dia. É a habitação de Deus. Aleluia. E precisamos ser cheios. Ou permitir ser cheios. Ansiar por isso. Lutar por isso. É, lutar. A Bíblia diz isso. O reino de Deus, Jesus falou, não foi Paulo, não foi Pedro, foi o próprio Jesus. É tomado por esforço, existe esforço, irmão. Eu sei que tem gente falando que não tem esforço nenhum. Jesus já fez tudo. Então ele mentiu, ele disse isso. E nesse contexto, aqui já é Paulo, né? Gálatas 6. Paulo diz assim, no 16, Gálatas 5, desculpa. Gálatas 5, no 16 em diante. Diz assim, portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Porquanto a carne luta, entendeu aí? Luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Tá bom? Só até aqui por enquanto. Então Paulo estava falando, olha, ser cheio do Espírito Santo não é só para ficar falando em línguas, pulando, né? Como diz alguns aí, fazer piqueniques espirituais. Não é só isso. Tem vários motivos para você ser cheio do Espírito Santo. Um deles está aqui, para não fazer ou satisfazer a vontade da carne. Vontade carnal, vontade natural, vontade do mundo. Em Efésios 2 diz, vontade da potestade do ar. Depois dá uma lidinha lá. Efésios 2, capítulo 1. 2:2, desculpa. No capítulo 2. Lá diz que a carne faz a vontade da potestade, irmão. Quando você faz a vontade da carne, automaticamente você está fazendo a vontade da potestade, que é a vontade do diabo. Então, para ser cheio de Deus, ser cheio do Espírito Santo, além de tudo, é para não satisfazer a vontade da carne. É para não praticar essas obras. Para vencer o pecado. Porque Jesus falou, vocês são salvos, Paulo também diz, aqui no próprio livro de Gálatas, vocês são salvos para serem libertos. Vocês são libertos para serem livres. Livres de quê? Dessas práticas. Como que você é livre? Somente pelo Espírito Santo de Deus. Então, irmão, por que eu estou falando que é para destruir a fortaleza religiosa? Porque a religião não anda no Espírito. O religioso, a pessoa religiosa, o espírito da religiosidade, não leva a pessoa a andar, a ser guiada pelo Espírito. Ela é guiada por ela mesma, pelo mundo. Porém, acreditando que serve a Deus. Acreditando que está com o Senhor, que está sendo guiado por Deus. Porém, guiada pela própria vontade, pela carne, até mesmo por demônios. Infelizmente. O religioso, às vezes, só vai na igreja, só vai atrás das bênçãos. Só vai buscando orações. Mas nunca está cheio do Espírito, nunca tem a revelação de Deus, não tem comunhão com o Senhor.
Porque a palavra de Deus diz que é pelo Espírito que temos essa comunhão, é pelo Espírito que adoramos. E agora aqui você viu, é pelo Espírito que devemos ser guiados. Amém? Não é só frequentar a igreja, não é só falar que é cristão, falar que acredita. Tem que ser cheio de Deus, cheio do Espírito Santo e guiado pelo Espírito. Para não praticar, mesmo porque Paulo diz aqui, não herda o reino. Não herda o reino, não adianta só participar dos cultos e cantar e chorar. Se não for cheio e ser guiado pelo Espírito, você vai praticar as obras da carne e não vai herdar o reino. É mais profundo, é mais sério. Porém é glorioso porque é graça. O Espírito é de graça, já foi dado. É apenas para entender alguns detalhes para você ver. Mas vamos entender mais. Nós vamos entender mais aqui. Quer ver? No próprio livro de Gálatas aqui, ó, no capítulo 6. No capítulo 6, tá? No versículo 7 e 8 diz assim. Em Gálatas 6, né? Versículo 7 e 8. Paulo falando, não vos enganeis. De Deus não se zomba, não se permite zombar. Tudo o que o ser humano semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Na outra tradução, diz, quem semeia para a carne, colherá morte e corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, ou quem anda no Espírito, semeia para a vida eterna. Colherá a vida eterna. Quem semeia, quem anda na carne, quem não anda, não vou falar quem anda na carne, vou mudar. Quem não anda no Espírito, vai semear para a carne. E vai colher a morte e vai colher a corrupção. Isso é uma lei. Está falando. Não tem meio termo. São consequências. Semeou, colheu. Por isso que as pessoas às vezes andam para baixo, derrotadas, destruídas, mortas espiritualmente. E até morrem fisicamente também. E não entende o porquê. É colheita da semeadura da carne. Não tem o que fazer. A única maneira é andar no Espírito. Está conseguindo entender? Jesus nos salva para andarmos no Espírito, para sermos cheios de Deus. Nós somos remidos no sangue do Cordeiro, perdoados. Nem tínhamos comunhão, estávamos de mal com Deus, diz a palavra de Deus. Não tínhamos nada com Deus, éramos inimigos, alheios a Deus, diz a palavra. Quando nos arrependemos, isso é mudado. Reconciliamos com o Senhor. E a partir daí devemos andar cheios do Espírito Santo, semeando para o Espírito, para colher vida. Para colher a vida. É um caminho que você vai caminhando e colhendo. A sua vida espiritual não é à toa. Que Paulo disse, cumpri a minha carreira, a minha corrida. Ele usou como uma corrida, é um trilho. Ele trilhou uma carreira. Não é um ato isolado, me arrependi e agora pronto. Não, você está andando, você está caminhando, você está cumprindo a sua carreira. Por isso, a colheita às vezes não é boa. E aí faz campanha em cima de campanha. Eu falo porque eu estou em campanha aqui direto. E aí nunca muda. Por quê? Por que não mudou? Porque não entendeu que deve andar cheio do Espírito, semeando no Espírito para colher vida eterna. Aí não entende, não anda no Espírito, não anda cheio, semeia na carne, colhe morte e corrupção. Simples ou não? Sim ou não? Nossa, que terrível. Não, irmão, é bênção, agora você entende. Porque às vezes as pessoas, eu não entendo, irmão. Eu não sei. Eu estou sempre lá, eu estou sempre orando. Mas agora a gente entende, é fácil.
Muitas coisas, tá, irmão? Não estou falando que isso aqui é tudo. Nós temos um inimigo, o diabo se levanta mesmo, mas se você está semeando pelo Espírito Santo, cheio todo dia, por isso comunhão com Deus, por isso orar. Como é que eu me encho do Espírito Santo? Irmão, cantando, louvando, você viu? Você chegou aqui de um jeito, depois que você louvou um pouco, não foi tanto assim, foi poucos minutos, você já estava mais cheio. A presença de Deus já é mais real. É só cantar, adorar, ler a palavra. Jesus falou, a minha palavra é espírito e é vida. A palavra de Jesus é espírito. Lê ela, se encha dela e obedeça a ela. Não adianta só ler, entrar para um ouvido e sair pelo outro, não adianta. Com isso você vai andar com o Senhor. Vai se encher de Deus com a comunhão com o próprio Espírito Santo. 2 Coríntios 3,18, de glória em glória, nós somos transformados na mesma imagem. Ou seja, quanto mais você está com Ele, na glória dEle, na presença dEle, você vai sendo transformado por Ele, na imagem dEle. Vai se parecer mais, vai mudar, vai gerar esse fruto do Espírito, que eu nem li. Está aqui. Depois do fruto da carne, aqui, né? Fruto não, né? Obras. Ele fala obras da carne. Quem anda semeando na carne, irmão, não é porque você é ruim, não é porque você é mau, é porque a carne é assim, é a natureza da carne. Não tem o que fazer. O que fazer é matar a carne e se encher do Espírito. Para você não fazer a obra da carne, mas sim o fruto do Espírito. Não tem solução para a carne, não. Consegue entender? Uma coisa leva a outra. Quando eu não estou cheio de Deus, eu vou semear na minha carne e automaticamente vou colher a morte. Mas se eu entendo isso, e a partir de então, eu entendo, não é à toa que o Senhor falou, o reino é primeiro lugar. O reino de Deus, a sua justiça, o Senhor é primeiro. É o primeiro de tudo. A primeira coisa que você faz quando acorda já é se encher de Deus. Mas eu acordo em cima da hora, acorda antes. Você vai ser guiado pela carne, você vai colher morte e corrupção. É necessidade, irmão. É necessidade de ser guiado pelo Espírito. É uma escolha. Orar, ter comunhão com Deus, ter tempo com Deus, isso é disciplina. É disciplina. É igual estudar para o Enem, é igual estudar para a faculdade, é igual trabalhar, é disciplina. Se você não colocar isso, você nunca vai orar e nunca vai... E aí vai ficar essa consequência aqui, sempre a mesma coisa. E não adianta falar que é o diabo, não. Porque o diabo só faz o que a gente dá lugar. Se estamos vazios, o que acontece com a casa vazia? Jesus falou também, a casa vazia, o diabo, os demônios chegam e vai falar, está vazio, vamos entrar. Até uma casa natural, né? Se estiver vazia, não entra os maloqueiros? Na romba, não entra, não toma conta? Irmão, aqui, ó. Fala aqui. Se você semeia para a morte, se você semear na carne. Então, em primeiro lugar, é a comunhão, a oração, a leitura da palavra e a obediência a Deus. Por que é primeiro? Porque depende daí a maneira que você vai ser guiado. Depende daí se você vai ser guiado por Deus, pelo Espírito de Deus ou pela carne. Quando você é guiado por Deus, pelo Espírito de Deus, você colhe a vida. É uma coisa contínua. A vida eterna vai fluindo. Porque você está semeando, andando, agindo, sendo guiado pelo Espírito. Como é que eu sei que Deus está me guiando? Dá uma lidinha depois em João 16. Lá mostra as obras, João 14, 15 e também 16. Esses três falam do Espírito Santo. Lá mostra também um pouco da obra do Espírito Santo. É fazer você lembrar de tudo que Jesus falou. Quando você está andando e está lembrando da palavra, lembrando do que Deus falou, das palavras de Jesus, quando você vai fazer alguma coisa e vem a palavra de Deus,
Se for uma coisa errada, você vai lembrar daquilo e você não vai. Isso é Deus te guiando. É o Espírito Santo, é a obra dele, fazendo você lembrar da palavra de Deus. Mas para lembrar tem que conhecer, né? Para lembrar tem que conhecer. Como é que vai lembrar se nem escutou ainda, nem sabe, nem leu, nem ouviu, nem participou de nenhuma reunião, não sabe de nada? Então precisamos conhecer, ler, estudar, nos encher desta palavra. O Espírito Santo vai fazer lembrar. Quando você estiver na rua, as reações, na sua casa, as reações, no trabalho, na escola, com seus pais, com a sua esposa, com seu esposo. As reações têm que ser semelhantes ao fruto do Espírito. Vamos ler? 22. Fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não tem lei, não tem nada para nos acusar. Quando nós andamos no Espírito, são essas as reações. São dessa maneira que nós vamos semear. Uma pessoa que está na benignidade, na bondade, no domínio próprio, ela vai praticar obras de Deus. E isso é a semeadura. Consequentemente, vai receber a vida. Quanto mais, mais. Isso é um ciclo. Mas para isso, para destruir a fortaleza religiosa, nós temos que entender que não é frequentar igreja, não é participar de célula, não é vir no culto de jovens, não é só isso. É entender, eu fui salvo para ser cheio do Espírito Santo. É uma coisa pessoal, é uma coisa diária. Eu fui salvo para ser guiado pela essa palavra, senão eu vou colher morte. Não tem jeito. Aí eu vou ficar ligando para o povo orar por mim, para ver se melhora, e nunca melhora, e aquele negócio esquisito. Nós devemos orar uns pelos outros, para ajudar, nós nos ajudamos, lembra? Um carrega a carga do outro. Mas se infelizmente, se não entendermos isso, se não tivermos uma vida com Deus, uma comunhão verdadeira, um arrependimento sincero, onde eu ando com o Senhor, às vezes a pessoa não foi transformada de uma hora para outra, mas está andando com Deus, todo dia, bebendo um pouquinho. Você acha que os discípulos, eles mudaram imediatamente quando começou a andar com Jesus? Vai ler lá. Ficou 3 anos e meio andando com Jesus, um dando mais rata que o outro. Toda hora eles brigavam entre eles, discutiam quem era o melhor, quem era o maior. Ai, na igreja tem muita rivalidade, tem muita competição. E os discípulos? Toda hora, eu sou o maior. Senhor, me põe do seu lado. Não põe ele não, é eu que vou ficar do lado direito. Puxamento de saco, né? E Jesus ensinando 3 anos. Próprio Jesus ensinando. Eu lembro quando eu li na ceia. Na última ceia, irmão. Jesus já tinha 3 anos e meio ensinado, mostrado milagre. Orando com eles, né? Falou que intercedeu por Pedro, porque o diabo ia peneirar Pedro e tudo, e ele intercedeu. Pedrão só ficou firme por causa que Jesus intercedendo. Muita gente aqui só fica de pé porque Jesus é o intercessor. Graças a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Mas por quê? Porque virou santo do dia para a noite? Não. Porque entende que todo dia, de glória em glória, na presença de Deus, é transformado, irmão. Todo dia tem transformação na presença. É guiado por Deus, está sendo transformado. Na ceia que eu estava falando. Na última ceia, Jesus falou com eles, eu vou ser traído por um de vocês. Todos eles começaram a discutir quem seria o traidor, mas depois começaram a falar quem era o maior entre eles de novo. Jesus falando que ia ser entregue, que ia morrer na cruz. E de novo a discussão de quem que era o maior, o melhor, o apóstolo. Ou seja, só Jesus para nos amar dessa maneira. Só Jesus para nos amar dessa maneira. A palavra de Deus diz, se eu não me engano, em Efésios capítulo 1 ou 2. Não lembro agora. A palavra de Deus diz que o Senhor, nos séculos vindouros, presta atenção nisso aqui, vai manifestar a sua graça, a salvação de Deus na nossa vida, tudo que o Senhor Jesus nos dá na cruz,
venceu por nós e nos deu, demonstra a graça de Deus para manifestar para as épocas vindouras, para os potestades e principados. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que só Deus, sendo Deus, para nos amar, nos perdoar. E Ele mostra em nós o tamanho da bondade dEle. Consegue entender isso? Eu entendi isso e fiquei, puxa vida, é verdade. Porque só Deus para nos amar, irmão. Nem o ser humano ama um ao outro, só em Deus. Amar de verdade. Então, meu irmão, para destruir essa fortaleza, é uma coisa pessoal, é uma coisa sua, é uma coisa íntima. Se você entendeu essa palavra, se você está entendendo, você vai agir diferente, vai entender o propósito de ser salvo, vai entender que precisa ser cheio de Deus todos os dias. Buscar o Senhor primeiro de tudo. Primeiro lugar é Ele, é a lei e os profetas. Primeiro lugar, o reino de Deus, sua justiça. Ser cheio e guiado pelo Senhor. Aquele que não é guiado, irmão, pelo Espírito Santo. Aquele que não manifesta o fruto do Espírito. Que não está com o Senhor todo dia, na presença, bebendo, se alimentando. Buscando essa diferença, essa transformação diária, ele vai colher a morte, vai colher a corrupção. A corrupção é o quê? É levar ele para essas práticas. Levar para a prática da carne, da mentira, do engano. Aqui, imoralidade sexual, impureza. Vai levar para isso. E vai colher a morte. Mas o Espírito não. O Espírito é vida e vida abundante. É o que Deus nos deu. O Senhor já liberou o seu Espírito sobre nós. Todo aquele que entende isso, bebe toda hora, come todo dia, vive com o Senhor, é guiado por Deus, escuta a voz de Deus. As pessoas ficam impressionadas. Vocês falam que escutam a voz de Deus. Puxa, como é que é isso? Eu falo assim, todos nós temos isso, Deus nos deu o Espírito dEle, por onde fala o nosso Espírito, é só você ter comunhão, é só você se entregar de verdade, não só na igreja, irmão, é todo dia, não seja religioso. Os religiosos da palavra aqui, foi que mandou crucificar Jesus, não o reconheceram. Os religiosos estavam falando com o próprio Cristo e não reconheceram Ele. A religião é natural, é da terra. O reino é dos céus. O reino é do Espírito. Você não vai entrar, está escrito aqui, não entra, não vai herdar. Se tiver na carne e sangue, não herda o reino. Não herda, foi o que o Senhor disse, não vai herdar, não vai entrar, não vai entender, não vai compreender. Vai viver uma vida de religião. Eu sempre prego, eu luto para que todos entendam isso. Para não serem presos no ritual de domingo. Eu vejo isso com tanta naturalidade. Domingo à noite parece que é um dia totalmente diferente de domingo de manhã. Da quarta-feira é um culto qualquer, de qualquer maneira, muitas vezes. É rapidão, é uma coisa... Não é isso. Isso é religião. O da noite é diferenciado. Que é o domingo de noite. De ceia, então, meu Deus, aí que é o culto. Isso é religiosidade. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Deus é Deus todos os dias, e por isso que eu falo, às vezes eu prego nas células, e eu gosto muito de ministrar nas células, nos lares, porque eu já vi Deus fazendo coisas tremendas nos lares. Porque entendemos que Deus é o mesmo do lar, é o mesmo do domingo, é o mesmo do templo, é o mesmo da rua. Quando você invoca, quando você entende, quando você vai para o seu quarto secreto, entendeu que é primeiro lugar, que deve ser cheio e ser guiado por Deus em tudo. Quando eu falo tudo, é tudo. Você não entende, não? Às vezes as pessoas pensam, não, Deus só vai me guiar em umas coisas muito importantes para nós. Não, é tudo. Até a sua roupa. Até a sua roupa. Mulheres aí, ó. Principalmente, homens também.
Põe a roupa, olha diante do espelho, fala com Deus. Tem mulher, eu falei com meu marido deixou. E Deus, você falou com Deus? Fala com o Senhor, fala com o Espírito de Deus. Ele é santo. Ele vai te incomodar se tiver alguma coisa fora. Claro, dentro do contexto que eu falei, de glória em glória, Ele vai te santificando aos poucos. Não é uma coisa de uma hora para outra, uma loucura. Depende também, né? Mas com certeza o Senhor vai falar sobre a sua roupa. Vai falar sobre o que você vai fazer, se você deve fazer ou não. Empresários. Vai abrir algo, vai fazer um contrato, fala com Deus. Deixa o Senhor te guiar, Ele vai te fazer lembrar da palavra. Se tiver alguma coisa errada, você vai lembrar na palavra. Você vai ser guiado por Deus, você vai colher vida. Mas se for guiado pelas suas vontades, emoções, natural, carne, vai colher morte. Fala com Deus, tenha comunhão todos os dias. Seja cheio do Espírito Santo. Quem fala em línguas todos os dias. Não na rua igual doido, mas fala. Né? Tira um tempo para falar em línguas. Isso enche, o que a Bíblia diz? Que é o único dom que edifica nós mesmos. Não é verdade? A não ser que tenha interpretação. Está escrito. Te edifica. Falar em línguas te edifica. Tanta gente que tem dons aqui. Deus já revestiu de poder. Mas não bebe todo dia, não alimenta, não é guiado por Deus. Fica esquecido muitas vezes. E Deus quer quebrar isso. Nós não estamos em tempo de restauração aqui, sim ou não? Deus não tem falado isso há mais de 2 anos? Restauração, mudança, transformação, restauração de altar, restauração. Entrou religião, meu irmão, no nosso meio, no nosso coração. As atitudes mostram. As atitudes. Igual eu falei, tem cultos especiais e outros não são. Tudo é especial para Deus. Tudo é especial para Deus. Pode ver. Começa a notar. De manhã é de um jeito, quarta-feira é de outro, domingo à noite o pessoal quer ser mais, né, especial. Deus é o mesmo. E é todo dia que Ele está falando para você, olha, eu sou o mesmo Deus ontem, hoje, para sempre. Você foi salvo, foi atraído para ser cheio do Espírito Santo. Para ser não só cheio. Ser cheio não é só quando você está falando em línguas, lá. É quando você manifesta o fruto do Espírito. Isso mostra que você está cheio. Senão vai virar as famosas igrejas reteté. Já viu falar? Já viu falar? Igreja reteté, não? Vocês já ouviram falar, sim. Que é só língua, só loucura. Irmãos, é todo dia. É manifestar isso aqui, é ser guiado por Deus. É ser guiado pelo Espírito Santo. Foi para isso que Deus te salvou. Você se tornou casa. Se Deus é o primeiro na sua vida, assim como é para ser. Se não for, a consequência está aqui. Eu estou só alertando. Depois não adianta chorar. Por que está acontecendo? Por que está acontecendo? Porque você colocou o que era em primeiro lugar em segundo. O que era segundo, terceiro, colocou em primeiro. Aí vai desordenar mesmo. Jesus fala naquela passagem, venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Sim ou não? Esses dias eu estava pregando na cela na empresa da Franciele. E Deus me trouxe essa palavra e me deu um entendimento, né, Franciele? Foi tão diferente. Porque a gente sempre prega sobre isso. Jesus fala, tome o meu jugo que é leve. Eu vou aliviar a carga de vocês e toma o meu jugo que é leve, a canga, né? Depois eu fui ver, é canga, jugo é canga. E você aprenderá de mim que sou manso e humilde. Presta atenção nisso aqui. E aí eu lendo aquilo lá, o jugo é a canga, onde coloca os bois, eles vão pareados, puxando alguma carga. Quem conhece, quem já viu, pelo menos em filme, põe aquele negócio de madeira. Geralmente são de 2 em 2 assim, né, pareados. Jesus falou, olha, vem a mim, você está carregando a carga pesada, um jugo pesado, o meu é leve. Eu coloco sobre você o mesmo jugo de Jesus sobre você. Ele está falando, você vai se alinhar comigo, porque o jugo traz o boi um do lado do outro. Primeira coisa, você vai se alinhar com Deus. Isso é para você, profético.
O jugo de Cristo se alinha com Cristo. E Ele não vai carregar tudo só. Porque o jugo, né, a canga, coloca você do lado. Os dois carregam. Porém, Ele falou, eu alivio a sua parte. Não vai tirar tudo. Só vai ficar mais leve. Com o Espírito de Deus, com o poder de Deus. Tem gente que quer ficar só parado esperando Deus fazer. Não, Deus é com você. Você vai, mas o Senhor Jesus pegando a parte mais pesada. E você tem que estar o quê? No mesmo alinhamento com Ele. Se estiver fora para lá, para cá, não dá. Tem que estar no mesmo jugo, na mesma canga. Alinhado com Cristo. E então Ele vai levar a parte mais pesada. E você junto com Deus. Por isso que as pessoas vencem o pecado. O pecado some. Quando você converte, o pecado... Responde, sim ou não? Some, desaparece, não existe mais pecado? Sim ou não? Você recebe poder para vencer o pecado. Você não fica isento de pecado, o pecado passa perto assim, vai para lá. Não. Você recebe poder de Deus, é isso aqui. Ó. É Jesus te levando, te ajudando a vencer o pecado. Você se alinha, a força de Deus contigo, e por fim você vai aprender de dele. Ele falou, vai aprender de mim que sou manso e humilde. Está alinhado com ele? Está do lado dele? Você vai andando com ele e aprendendo com ele. Pegou? Amém? Amém, irmãos. Fique de pé, vamos orar. Glória a Deus.